No coração de um cenário geopolítico em constante mudança, um novo capítulo se desenrola à medida que as tensões aumentam e diminuem nos campos de batalha do leste europeu. O conflito na Ucrânia continua a cativar o mundo, com eventos se desenrolando ao longo de uma frente vasta e complexa. De Kursk, através da frente nordeste de Donbas, até regiões como Zaporozhye e Kherson, o teatro da guerra está vivo com movimento e estratégia. As tropas russas estão se tornando cada vez mais ativas, engajando-se em operações que mudam o equilíbrio de controle diariamente. No sul, a região de Kherson permanece um ponto focal, onde as forças russas teriam executado um desembarque anfíbio em certas ilhas, uma manobra que pode alterar a dinâmica de controle na área. No entanto, a presença russa não se limita a Kherson. A batalha se estende por várias frentes, com atividade significativa relatada no Oblast de Zaporozhye. Aqui, as forças russas intensificaram seus esforços, visando infraestrutura-chave e objetivos militares, e alcançando avanços territoriais que os aproximam de áreas estratégicas ao norte. Esta região, entre outras, tem visto sua parcela de intensos engajamentos militares, enquanto ambos os lados disputam o domínio sobre pontos críticos. O recente desembarque do exército russo nas Ilhas Savit sublinha a volatilidade contínua e as altas apostas deste conflito. Com cada dia que passa, o cenário muda, enquanto as forças ucranianas e russas se esforçam para manter suas posições ou ganhar novo terreno. A pergunta que paira é: como esses desenvolvimentos influenciarão o conflito mais amplo e qual será o resultado final para as regiões envolvidas? O drama em curso na Ucrânia não é apenas uma história de táticas militares e disputas territoriais. É uma narrativa rica em histórias humanas, implicações geopolíticas e a busca incessante por poder e paz. Ao nos aprofundarmos nas complexidades deste conflito, desvendamos as camadas de estratégia e o custo humano por trás das manchetes. As atividades recentes em Zaporozhye, onde as tropas russas fizeram avanços notáveis em localidades como Sherbak, destacam a luta contínua pelo controle. As forças russas, tendo capturado a localidade de Piatiak, agora se concentram em cortar rotas de abastecimento-chave que conectam cidades importantes, exercendo assim pressão sobre as defesas ucranianas. Tais manobras não estão isentas de riscos, pois o terreno e a presença das forças ucranianas apresentam desafios constantes. No pano de fundo desses movimentos militares, os esforços diplomáticos e as negociações de paz permanecem uma esperança distante, ofuscados pelas realidades no terreno. Enquanto o mundo observa, a questão do que está por vir para o povo da Ucrânia e das regiões vizinhas paira no ar. O desfecho do conflito ainda está para ser decidido, com cada novo desenvolvimento adicionando as complexidades do quebra-cabeça geopolítico. Em meio ao caos, o espírito de resiliência brilha à medida que ambas as nações enfrentam as consequências da guerra e a busca por seus interesses nacionais. A história da Ucrânia está longe de terminar, e enquanto o mundo continua a acompanhar sua narrativa em desenvolvimento, não se pode deixar de perguntar: o que o futuro reserva para esta região devastada pela guerra e como as lições aprendidas aqui moldarão a ordem global nos anos vindouros? Fique atento enquanto continuamos a explorar esses desenvolvimentos críticos e suas implicações mais amplas. A narrativa de conflito na Ucrânia se desenrola ainda mais à medida que examinamos os desenvolvimentos em andamento em suas paisagens devastadas pela guerra. Na região de Donbas, uma série de manobras estratégicas marcou os últimos dias, com as forças russas fazendo avanços significativos em áreas como Burlat e Privil. Essas localidades, outrora sob controle ucraniano, testemunharam um colapso tático, permitindo que as tropas russas assegurassem posições-chave. A captura dessas cidades ressalta a natureza dinâmica do conflito, onde as linhas de frente estão perpetuamente em fluxo. Os avanços do exército russo não são apenas uma questão de território, são um testemunho das estratégias em evolução e da busca incessante por objetivos estratégicos. Com cada localidade que cai sob controle russo, as implicações mais amplas para a região tornam-se cada vez mais prementes. As condições de cerco em certas áreas levantam questões sobre os impactos humanitários e o potencial para escalada.
À medida que as forças russas avançam para o norte, os olhares se voltam para as áreas ricas em minerais de Shenko, onde jazem valiosos depósitos de lítio, um prêmio que não escapou à atenção de nenhum dos lados. A importância estratégica desses recursos adiciona outra camada de complexidade a um conflito já multifacetado. Em meio a essas operações militares, a resiliência e a determinação das forças ucranianas permanecem firmes. Apesar dos desafios, elas continuam a montar defesas e a se adaptar às marés cambiantes da batalha. A luta contínua pela dominação na região de Donbas é um microcosmo das tensões geopolíticas mais amplas em jogo. À medida que esses conflitos localizados se desenrolam, eles contribuem para a narrativa mais ampla de uma nação que se esforça para manter sua soberania e integridade territorial. As implicações dessas batalhas se estendem muito além da região imediata, afetando as relações internacionais e a estabilidade global. Enquanto isso, na frente nordeste, a região de Kharkov também tem visto atividade crescente. Avanços russos em áreas como Kupiansk foram relatados, ilustrando a contínua tentativa de expandir o controle territorial e desestruturar as defesas ucranianas. A captura de localidades como Topoli e Fidjolivka destaca a intenção estratégica de afirmar domínio e controlar rotas-chave. Este avanço no Nordeste faz parte de um esforço mais amplo para cercar e isolar as forças ucranianas, potencialmente abrindo caminho para incursões adicionais. A questão permanece quanto tempo as defesas ucranianas podem resistir à pressão sustentada dos avanços russos. À medida que a situação se desenrola, a coragem e a determinação daqueles na linha de frente tornam-se um lembrete pungente da resiliência do espírito humano diante da adversidade. O conflito em evolução em Kharkov e além reflete um complexo jogo de estratégia militar, interesses geopolíticos e a busca duradoura por paz e estabilidade. Ao nos aprofundarmos nas intricácias deste conflito, as apostas tornam-se cada vez mais evidentes. Os esforços para manter a integridade territorial e a soberania nacional são espelhados por preocupações globais sobre o potencial de uma escalada mais ampla. Em meio a esses desenvolvimentos, o mundo observa com expectativa, esperando por uma resolução que mantenha os princípios de paz e justiça. Os eventos em desenvolvimento na Ucrânia são um poderoso lembrete dos desafios sempre presentes, enfrentados por nações em conflito, e da esperança duradoura por um futuro onde a diplomacia e o diálogo prevaleçam. Ao continuar a monitorar esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós na exploração das complexidades e dinâmicas deste momento crucial na história. O que está por vir para a Ucrânia e seu povo? Como a comunidade internacional responderá a esses desafios em andamento? Essas perguntas permanecem na vanguarda enquanto navegamos na narrativa em evolução de uma nação em conflito. Fique conosco enquanto continuamos a trazer as últimas atualizações e percepções sobre esta situação crítica e em constante mudança. À medida que avançamos ainda mais na intricada tapeçaria do conflito na Ucrânia, a região de Kursk surge como outro ponto focal nessa saga em andamento. Relatos recentes destacaram avanços russos significativos nesta área, particularmente no oblast vizinho de Sumy. A capacidade do exército russo de cruzar fronteiras e capturar localidades como Shurka marca uma mudança notável no cenário de controle. Esses ganhos estratégicos são mais do que meras conquistas territoriais. Eles sinalizam uma intenção mais ampla de exercer influência e remodelar as dinâmicas regionais. A captura de Shurka e outras aldeias dentro do Oblast de Sumy sublinha a complexa interação entre estratégia militar e ambições geopolíticas. Cada novo desenvolvimento adiciona outra camada ao intrincado quebra-cabeça de dominância regional, levantando questões sobre a trajetória futura deste conflito. A capacidade das forças russas de fazer esses avanços reflete tanto a destreza tática quanto a busca incessante por objetivos estratégicos. À medida que esses ganhos se acumulam, a pressão aumenta sobre as forças ucranianas para responder e se adaptar à situação em evolução. As implicações estratégicas desses avanços não passam despercebidas pelos observadores, pois destacam o equilíbrio de poder em mudança na região. Os eventos em curso em Kursk e Sumy são emblemáticos de uma luta mais ampla por controle e influência,
com cada lado buscando assegurar seus interesses diante da adversidade. O conflito em andamento é um lembrete claro dos desafios inerentes à manutenção da soberania nacional e da integridade territorial em meio a pressões externas. No pano de fundo dessas manobras militares, os esforços diplomáticos continuam a desempenhar um papel crucial na formação do futuro da região. O potencial para paz e estabilidade depende da capacidade de ambos os lados de se envolverem em um diálogo construtivo e encontrarem um terreno comum. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da resiliência daqueles afetados pelo conflito e da esperança duradoura por uma resolução que priorize a paz e a justiça. A narrativa em desenvolvimento na Ucrânia não é apenas uma história de engajamentos militares. É um testemunho do espírito duradouro de uma nação que se esforça para forjar seu próprio caminho em meio à turbulência. Enquanto continuamos a acompanhar esta situação em evolução, somos lembrados das implicações mais amplas para as relações internacionais e a ordem global. As apostas são altas e o mundo observa de perto enquanto o futuro desta região está em jogo. O conflito na Ucrânia serve como um lembrete pungente das complexidades e desafios enfrentados por nações em conflito, e da busca incessante por um mundo onde a diplomacia e o diálogo prevaleçam. Ao concluirmos esta exploração dos desenvolvimentos atuais, convidamos você a refletir sobre as questões mais amplas que emergem deste conflito. Que lições podem ser aprendidas com os eventos em desenvolvimento na Ucrânia? Como a comunidade internacional pode apoiar os esforços em direção a uma resolução pacífica? Essas perguntas permanecem na vanguarda de nossas mentes enquanto continuamos a trazer as últimas percepções e atualizações da região. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e encorajamos você a ficar atento enquanto continuamos a explorar a história dinâmica e em constante evolução da Ucrânia. Seu engajamento e apoio são vitais enquanto nos esforçamos para lançar luz sobre as complexidades deste momento crítico na história. Juntos vamos continuar a buscar compreensão e fomentar o diálogo na busca de paz e justiça para todos.